galera! Estamos aqui em mais um episódio do Baldincast. Novamente eu, Maria Eduarda, como host do episódio. Elder, como meu co-host. Sim, o assistente, que vai tentar ali contribuir com uma outra pergunta e aprendendo muito, tanto com a belíssima desenvoltura de Maria Eduarda e hoje com a convidada mais do que especial, que é a Inara Curvelo, sócia, diretora comercial do Grupo Gabiô, consultoria e treinamentos. Então, uma pessoa que já é próxima do escritório. Gabiô é cliente do escritório, eu sou cliente da Gabiô, temos uma história, né, Gabiô e eu há mais de 6 anos, e para mim é um privilégio estar aqui aprendendo mais ainda com a querida Inara. Já soube, Nara, que o que você não souber de gestão comercial é porque não Não existe no existe, mercado. não existe. É um aprendizado contínuo, né? Se apresente para nossa audiência, por favor. Primeiro, eu queria agradecer o convite, é uma satisfação estar com vocês. Como o Helder muito bem colocou, nós somos clientes e parceiros, né, há muito tempo, e eu tenho a oportunidade de ter contato com ele quase que mensalmente, porque temos, além do da Gabiô, um grupo network também, onde fazemos parte, estamos juntos, e nesse sentido sempre contribuindo, né, um com o outro. Na hora que ele fez o convite sobre o podcast, a gente só ajustou as agendas para que a gente pudesse estar aqui falando um pouquinho, sim, sobre gestão comercial. E, como eu disse, ainda que eu não saiba de tudo, é um processo, né, de aprendizado, e óbvio que aquilo que a gente já pratica, já estudou, a gente vai contribuir com vocês nesse podcast, tá certo? Maravilha. Perfeito. E a gente já aproveita para convidar os outros sócios da Gabiô também, André, Marlton, Por favor. Matheus, Beatriz, todos eles têm muitas contribuições, cada qual em uma área diferente, então acho que a gente tem outros episódios para poder agendar com a Gabiô. Perfeito, isso faz parte da Baldi, a gente não traz aqui só advogados, traz as mais diversas áreas, inclusive porque o escritório de advocacia, né, não funciona somente com o setor jurídico. E já para começar, Inara, eu acho que uma das principais questões quando a gente fala de gestão comercial é aquela confusão que existe, acredito que principalmente dentro dos escritórios de advocacia, entre gestão comercial e gestão de marketing, né? São coisas diferentes, mas existe ainda uma confusão, especialmente nesse contexto do escritório. Você podia explicar para a gente qual é a principal diferença entre a gestão comercial e a gestão de marketing? Perfeito. Quando a gente olha para a gestão comercial e gestão de marketing, a gente precisa entender duas coisas. O marketing cria demanda e o comercial converte contratos. Então, no cenário ideal, é para existir uma prospecção mista, onde eu funciono, né, o inbound e o outbound. Inbound, as redes sociais, o marketing ativo. Outbound, a prospecção ativa, que seria o comercial. Esses dois cenários trabalhando em conjunto, eu tenho um funil de vendas, né, sendo estabelecido, onde eu atraio a atenção do meu cliente, falo sobre a dor daquele meu cliente nas redes sociais, por exemplo, para gerar esse lead, que são potenciais clientes, e o comercial entra em contato com a intenção de qualificar e converter. Esse seria o cenário ideal e a principal diferença entre um e outro. Maravilha. Veja, acho que a sua resposta, ela traz para mim até uma outra dúvida. Você falou muito no cenário ideal, né? De você associar ali o marketing com a gestão comercial. A minha próxima pergunta seria como estabelecer uma separação clara entre essas funções. E aí eu vou jogar para você. Você acha que é interessante estabelecer uma separação clara entre essas funções, a função do marketing, a função do comercial, ou não, que é realmente melhor que essas funções estejam integradas, ou que isso é realmente só um cenário ideal, se é possível? Juntos, e aí completando, juntos, separados, e se for separados, o que é que vem antes? Perfeito. A gente vai precisar, então, fazer e falar sobre um contexto geral de vendas, certo? Quando eu falo sobre vendas, eu envolvo marketing comercial. Quando a gente está falando sobre vendas, primeiro eu preciso olhar, dentro desse cenário, qual seria a estratégia empresarial, seja de uma pequena empresa, de um escritório de advocacia, de uma multinacional, a gente precisa compreender qual é a estratégia empresarial. A partir dessa estratégia, eu vou me perguntar qual é o objetivo financeiro, para que dentro desse objetivo financeiro eu possa estabelecer metas de vendas. Quando eu falo sobre metas de vendas, eu preciso comunicar tanto para o setor comercial
quanto para o setor de marketing. Até então, a gente está falando num cenário estratégico, certo? Eu estou falando com o CEO, com o dono, com o diretor comercial, para que esteja claro dentro desse processo de vendas quais são as metas que eu preciso e desejo alcançar. Nesse sentido, eu apresento essa meta, né? Então, a gente chama isso em um contexto de processos, né? Desdobramento de meta financeira em metas comerciais. Associado a isso, eu chego para o meu setor comercial e de marketing, e aí, óbvio que o cenário ideal seria integrativo, né? Cada um, sim, tendo responsabilidades e funções específicas, mas os dois trabalhando para um objetivo comum, que seria a conversão lá no futuro. Mas isso é uma consequência de muitas ações, que é o que a gente vai conversar agora. Então, nessa perspectiva, eu desdobro essa meta financeira em metas comerciais e apresento quais são essas metas, para que aí eu estabeleça os canais. Quando eu falo sobre canal, existe hoje no mercado mais de 19 canais de tração, então eu preciso olhar e entender quais deles, obviamente, é aplicado para o meu negócio, para o meu escritório, e estabelecendo isso, eu vou conseguir construir qual seria a meta principal do marketing, a meta principal do comercial. Nesse contexto, lembra que eu comentei que o marketing gera demanda para o comercial converter. No fato de o marketing gerar demanda, a gente sempre tem que pensar em 3 perspectivas: um problema, um canal, uma solução. Veja, eu tenho uma meta, essa meta é traduzida em financeiro, nesse financeiro é traduzido em um serviço ou um produto, né? O que é que o meu produto, o que é que o meu serviço, ele entrega para o meu cliente? Qual é a dor que eu vou solucionar? Porque para eu gerar demanda, eu preciso entender quais são as necessidades desse meu potencial cliente. E aqui a gente ainda está falando dos 2 cenários trabalhando em conjunto, né? Os 2 querendo compreender quem é o meu potencial cliente, que a gente chama de lead, né? Ou prospect. Lead é qualquer pessoa que pode comprar o meu negócio. Prospect é aquele que está interessado, já está interessado, tem aptidão para comprar o meu serviço ou o meu produto. Nesse contexto, os 2 estão trabalhando juntos. Quando a gente começa a compreender qual é o canal, qual é o problema e qual é a solução, aqui eu começo a criar a demanda. Eu vou falar sobre campanha. Campanha é uma tarefa, uma atividade, uma responsabilidade do marketing, para que eu possa gerar esse conteúdo, para atrair esse cliente, ele apertar naquele botãozinho do patrocinado que a gente vê, mas esse patrocinado, por exemplo, já é um canal, que seria o tráfego, percebe? Então, tem muitos vieses, né, para a gente poder definir quais são as responsabilidades de um e de outro. Mas, nesse contexto, eu crio o conteúdo, a criação de conteúdo, a geração de valor, ao impacto e posicionamento da marca no mercado, é uma responsabilidade do marketing. O contato com esse potencial cliente ou do próprio cliente, o relacionamento com a sua carteira de clientes antiga ou atual, é responsabilidade do comercial. O cumprimento, né, do processo de prospecção, a criação de script é uma responsabilidade do comercial. Mas, quando eu falo de um cenário ideal, são os 2 trabalhando juntos. Então, se a gente vai pensar em uma campanha, eu preciso colocar todo mundo em uma sala para que todo mundo contribua para o desenvolvimento dessa campanha. E a gente tenha metas claras. Então, se eu tenho, por exemplo, oportunidade enquanto líder da área comercial, eu estou com a minha agenda vazia, isso recai. O primeiro problema seria a falta de qualificação de agenda, né? Eu estou com a minha agenda vazia, então eu não tive qualificação. Será que eu não tive qualificação por uma questão de não entender a dor do meu cliente ou por falta de lead? Se for falta de lead, que são os potenciais de clientes, é um problema de marketing. Se eu tenho lead, mas ele não está sendo qualificado, ou a gente não está conseguindo converter para o primeiro passo, né? Que seria a geração de agendas, é um problema do comercial. Então, a gente começa a estabelecer papéis e responsabilidades dentro desses 2 setores. Ficou bem claro para mim, assim, a sua resposta para mim foi perfeita. Mas eu vou pedir licença um minutinho só para eu agradecer aos nossos patrocinadores, certo?
Mais uma vez aqui, agradecendo aos patrocinadores, ao pessoal que faz o Baldcast acontecer. iPhone barato azul, o nome dispensa qualquer comentário. Não tem como fazer um marketing sem um bom iPhone. Então Isso. tem que comprar um bom iPhone no iPhone Precisa. barato. Importante. Importantíssimo. SVN, assessoria de investimentos, na pessoa de Wilden Júnior, e aqui eu já faço um jabá do próprio Baldcast, porque nós temos um episódio que foi gravado com o Wilden, que a gente fala sobre gestão financeira, é um episódio excelente. Sobre Muito bom. investimentos e gestão financeira. Perfeito. Então, ganhou honorários, vai aplicar dentro do caixa, vai deixar render. Como é que faz? Aplica lá junto com o pessoal da SVN. Foi um episódio muito, muito, muito enriquecedor. Também agradeço ao pessoal da Jet Sales, que também vou fazer o jabá do Baldcast, porque nós também temos um episódio aqui com o Arthur Verona, da Jet Sales. Helder estava presente. Estava presente. Eu lembrei que Nara e Beatriz fizeram um workshop na Baldin sobre CRM. Sim. Tem um tempinho, lembra que a gente fez Lembro. presencial e elas mostraram como é que a gente consegue fazer a gestão comercial de forma eficiente através de um CRM, e o software da Jet Jet Sales funciona como um CRM. Então, vale a pena, de repente, a gente fazer um outro workshop, convidar o pessoal da Jet Sales Perfeito. e as meninas da Gabiô para a gente fazer um outro treinamento já com ênfase na gestão de atendimento e gestão de manutenção da carteira de cliente a partir do software da Jet Sales. Tá vendo aí como é aqui? Até no patrocínio a gente consegue tirar ideias. Perfeito, perfeito. Bom, voltando, retomando aqui, Nara. A sua resposta pra mim foi bem completa, na verdade. Pra mim ficou muito claro a diferença, né, dos setores. Eduardo, me permita só fazer uma pergunta. E Nara foi falando, eu fui Absorvendo. absorvendo e tentando formular algumas perguntas, e eu fiquei com algumas dúvidas. Veja, quando a gente está começando na advocacia, eu sou eu presa. Uhum. Ou seja, sou eu para fazer o marketing, ou para fazer a gestão comercial, para fazer o atendimento, a operação, a gestão financeira. Então, no começo, se você fosse dar uma orientação para um jovem advogado, como é que ele poderia colocar esse chapéu do marketing, depois colocar o chapéu da gestão comercial? Ter um CRM já é interessante. Uma outra questão que, quando você for falando da questão do lead, o lead é a obrigação do marketing, seria a forma de medir o marketing. Então, olha, a principal métrica para medir a vitória do marketing é o número de leads, ou existem outras métricas para avaliar também a questão de marketing? E responda essas duas, que aí depois eu formulo as demais. Perfeito, perfeito. Eu acho que em diferentes contextos, né, empresariais, quando nós somos eu presa, eu acho que um dos principais princípios é ter um bom gerenciamento de agenda, né? Eu preciso ter um cronograma estabelecido de que horas que eu vou vestir o chapéu, né? Colocar o chapéu de advogado, o chapéu comercial, o chapéu de marketing. Então, para isso, eu preciso estabelecer realmente horários, né, específicos para cumprir aquela função. Na raiz, né, do comercial, a gente fala sobre prospecção ativa. Então, seria, de fato, estabelecer um horário para sentar em frente a um computador com o seu telefone na mão e sendo seus amigos, os clientes do seu pai, do seu tio, de alguma empresa que você tenha, um banco de dados. Você precisa ter um banco de dados, seja B2B ou B2C, né? Ou seja, eu vendo para empresas ou eu vendo para um consumidor final. Então, eu preciso ter uma lista para que eu possa realizar a prospecção ativa. Então, nesse sentido, eu precisaria definir qual é o serviço que eu quero ofertar, qual é o meu objetivo com essa ligação, se é já apresentar aqui mesmo nessa ligação o meu serviço, o meu produto, ou estabelecer uma reunião, um café em Aracaju. A gente sabe que ficou famoso, né? Ir para cafeterias, padarias, delicatessens, para que a gente possa realizar reuniões comerciais. Então, no passo, assim, sendo eu presa ou não, na prospecção, a raiz da prospecção ativa, a raiz do comercial é bater na porta, né? E aí, Ainara, eu não tenho uma lista de banco de dados, eu não tenho o contato dessas pessoas, então a gente vai bater na porta, de fato. E apresentar, perguntar se tem um horário, a recepcionista vai dizer não pra gente naquele momento, a gente vai perguntar qual é o horário ou o período ideal para que eu volte, né, e me compartilhe sobre o meu projeto, o meu serviço, enfim. Tem que vestir a máscara do cara de pau mesmo e ir buscar esse cliente, né? A prospecção ativa literalmente é eu ir atrás desse cliente.
Quando a gente fala do marketing, aí seria já a produção de conteúdo. Eu sendo um pequeno, né, advogado, estou começando agora, qual é o que é que eu quero me especializar, ou qual é, entre as frentes, né, da advocacia, aquela que eu mais considero que eu tenho aptidão, por exemplo, e falar sobre isso nas redes sociais, com o intuito de educacional. Acho que o principal objetivo, e eu sei, Nara, mas isso já está sendo feito muito nas redes sociais, e você mais um? Sim, porque a sua identidade é sua. A sua forma, a sua marca pessoal vai falar muito sobre como você vai tratar aquele serviço, né? Existem muitas pessoas falando sobre comercial por aí, mas existe uma forma que a gente entende que seria aplicável hoje em dia, assim como nas redes sociais. Então, escolher uma temática para que nas redes sociais a gente gere esse conteúdo. Então, imagina, e aí qual seria o combinado desses dois? Da minha busca, né, ativa por clientes, no meu script ser um serviço que eu estou falando nas redes sociais. Porque se essa pessoa for me procurar, ela vai ver que eu tenho, né, um mínimo de credibilidade, porque eu estou falando sobre esse assunto, né? E aí eu vou estar criando posicionamento nas redes sociais. E hoje em dia, se eu pudesse indicar a principal, né, ferramenta, seria de fato o Instagram. E olhando para o lado comercial, além de participar de grupos de network, associações, né, investir também em prospecção ativa. É óbvio que para os dois existe um tempo de resultado, né? Existe uma morosidade nesse processo. Não é a primeira pessoa que a gente vai ligar que ela já vai aceitar, a gente já vai marcar a agenda. Hoje as literaturas dizem que se você quer a conversão de 10%, um exemplo, a gente tem 100, para que a gente possa converter 10%, eu preciso aumentar, sabe, essa boca do funil. Então, é indispensável. Para eu converter entende? Ou 10, eu tenho que ampliar a boca do funil. Eu tenho de 100%, quero converter 10. Então, isso é muito, né? A gente investir esse tempo em prospecção. Mas é um caminho que a gente pode realizar. Você me perguntou sobre como medir, né? Hoje, olhando para essas pequenas empresas, né, obviamente que se a gente olhar para os canais, ou seja, a métrica do marketing não vai ser apenas pelo número de leads, mas pelo retorno sobre o investimento. Quanto que eu investi em anúncios, por exemplo, para gerar uma conversão? Isso importa muito, né? O custo por clique também é uma outra métrica associada à perspectiva de marketing. Então, não seria o único indicador, mas é um indicador que, claramente, a gente entendendo ou não sobre marketing e vendas, a gente consegue estabelecer uma métrica, né? Então, se eu tenho poucos leads, eu não estou fazendo o meu papel fundamental. Se eu estou conseguindo gerar esses leads, eu já tenho pelo menos um check, né? Assim, na minha lista de tarefas. A consequência disso é a gente analisar se aquele lead é frio, quente ou morno, se aquele lead está qualificado ou não está, e aí já são outras consequências da análise específica do lead, né? Você falou de funil de vendas algumas vezes e a gente estava conversando antes aqui da gravação da importância de estudar os diferenciados tipos de funil. E aí eu acho que vale a pena a gente já depois fazer um outro episódio só sobre funil de vendas. E aí quando você começou a falar sobre o playbook de vendas, me ocorreu também a questão da quebra de objeções. Sim. Né? E eu tenho um chefe, né, que se chama André Gabiot, que me disse que você é mestra em quebra de objeções. Inclusive, nós queremos Dr. André Gabiot aqui conosco, né, para falar sobre cultura empresarial. André Gabiot, que é professor da BALD, do treinamento Legal Administration. Então, quem já foi cliente ou aluno de André sabe da referência. Então, já fica aqui o nosso convite. E Nara, quando a gente pensa no pequeno, você, de forma magistral, explicou o como gerenciar a agenda. Mas quando a gente já pensa no escritório de médio, grande porte, aonde determinados setores são terceirizados, a gente já pode pensar em uma estrutura comercial um pouco mais complexa. E pelo pouco que eu sei sobre os diferentes tipos de modelos de negócio na advocacia, existem estruturas de departamento comercial diferentes. Por exemplo, se eu vou para uma advocacia consumerista e previdenciária, que o ticket é mais baixo, eu jogo um tráfego pago, coloco um comercial mais parrudo para fazer o atendimento rápido dos leads e jogar para conversão.
No caso de uma advocacia tributária, que a gente tem as teses, um SDR bem treinado ali utilizando o LinkedIn, vai oferecendo as teses para determinados CFOs, BPOs dentro de organizações para conseguir agendar essas reuniões. E no caso de uma advocacia, como o meu caso empresarial, o marketing de relacionamento ele acaba sendo o que mais tem êxito. Perfeito. Na sua visão, você entende que existe um modelo ideal de gestão comercial ou depende do modelo de negócio ou depende do perfil daquela organização, das pessoas que lá estão? Eu acho que, para além dos canais, como você abordou, veja, a gente está olhando para uma perspectiva de modelo de negócio, estamos olhando para uma perspectiva de porte, né, desse negócio, e para além disso, eu falaria sobre o tipo de cliente que a gente está procurando. Porque quando eu olho, o cenário ideal era que eu pudesse ter dos 19 canais de tração, pelo menos 9. Mas não é uma realidade para todas as empresas. Então, a gente precisa compreender qual é o canal que eu consigo atingir determinado público. Então, eu diria que, de fato, indispensavelmente, a gente poderia investir, sim, em prospecção ativa. Eu diria que tráfego, hoje em dia, é indispensável também. A produção de conteúdo orgânico, né, que pode ser gerado, eles são utilizados no tráfego, né, dentro das redes sociais, como LinkedIn, como Instagram, Facebook também. É uma ferramenta que nós temos hoje. Hoje, as redes sociais se tornaram o segundo Google, vamos dizer assim, né? As pessoas pesquisam sobre nós nas redes sociais. Então, quando a gente tem um feed atraente, quando tem informações sobre nós nas redes sociais, passa mais credibilidade e isso é indiscutível, né? Isso fala sobre posicionamento que a gente já discutiu também. Então, dentro desse cenário, eu acredito que sim, a gente precisa olhar para o negócio, precisa olhar para o porte do negócio, quanto que aquele negócio está disposto a investir, porque existe uma outra perspectiva, inclusive a Receita Previsível fala sobre isso. Por que que eu comecei falando sobre uma meta financeira? Porque qualquer objetivo, né? Imagina assim, se eu quero alcançar um resultado, eu tenho que ter um objetivo, perfeito? E aí, nesse contexto, a gente sempre fala sobre finanças no primeiro momento, porque eu preciso traduzir, inclusive, qual vai ser o resultado desses canais. Porque se eu não tenho uma meta e o meu tráfego me traz 2 clientes, eu posso achar isso fantástico. Mas se eu tenho uma meta e eu olho, poxa, era 20 o meu objetivo e eu consegui 2, eu não atingi, né, o esperado. Então, isso não é fantástico. Então, a gente precisa realmente compreender e qual vai ser a distribuição de percentual por canal. Então, se a gente já sabe que hoje a gente tem um bom resultado com o tráfego, a gente pode sim colocar um percentual, né, de conversão muito maior por esse canal do que talvez de grupo de networking. Nara, o grupo de network hoje talvez funcione como uma ratificação desse meu relacionamento que eu já tenho, ou não. Ele realmente é um canal. Ele funciona, eu já tenho algumas pessoas que são meu cliente e eles me indicam, então a gente já sabe que ali é um canal, né? E indicação hoje em dia, boca a boca, a gente pode falar de diversos tipos de tecnologias e avanço do cenário de vendas, mas o marketing boca a boca é o melhor, assim, Acho que principalmente numa cidade como a gente mora, né? Num lugar um pouco menor. Perfeito. É bem comum e, assim, importante, né? Importante, assim. Aracaju todo mundo se conhece, então, e óbvio, e aí, isso é um outro ponto, né? Se todo mundo se conhece, a gente, óbvio, vai precisar fazer um bom trabalho para que essa indicação funcione, né? Então, volta a falar sobre qual é a minha matriz de produto e serviço, o que é que eu entrego para o meu cliente, qual é o benefício que está por trás daquela solução, né? Seja ele um produto ou um serviço. Então, sempre trazer esse contexto. Você falou sobre objeção, acho que foi uma outra pergunta. Não acredito que sou a master nesse sentido, mas algo que eu aprendi, inclusive, com o André, né? Assim, quando a gente não acredita no nosso negócio, a gente não consegue convencer o outro. Então, é um aprendizado que eu levei para a vida. Se eu e Nara estou achando que esse iPhone está caro, independente do que eu falar, você vai perceber que eu estou achando caro. Claro. Aí você vai no iPhone barato. Perfeito, perfeito. E aí, nesse contexto, a gente precisa entender
a proposta de valor desse produto, desse serviço, né? Quando eu falo sobre valor, é diferente de preço. Valor é qualidade percebida, né? Qual é o benefício que está envolvido? E aí, nesse contexto, que eu acredito que funcionam as objeções. E uma dica prática é, por exemplo, trocar o nome barato por acessível, por exemplo. Falar que é um investimento, não é um custo, entende? Então, são algumas palavras que nesse mundo do marketing e das vendas, a gente consegue embelezar e encantar o processo comercial. E aí a gente já está falando, inclusive, de alguns gatilhos mentais, né? Existe técnica para isso, escassez, exclusividade, ancoragem, concessão gradual. Então, são infinitas técnicas que a gente pode utilizar no momento da objeção, mas o princípio disso é, além de você ter segurança naquilo que você está oferecendo, você acreditar no que você está oferecendo. Se você não comprar primeiro, seu cliente não compra de você. Eu vou fazer 2 perguntas, Inara, porque a sua resposta, ela me trouxe bastante acessibilidade, assim, na minha mente e ela foi longe. A primeira, perguntas nada a ver, inclusive. A primeira delas foi sobre as ferramentas de tecnologia. Você trouxe pra gente na resposta que o Google hoje já não é a primeira ferramenta, e de fato não é. É uma experiência pessoal, eu fiquei impressionada, que eu fui pesquisar no Google, e meu irmão, uma criança, me viu pesquisando no Google e fez, o que você tá pesquisando aí? Eu fiz, e é pra eu pesquisar onde? E ele respondeu, no TikTok. E eu achei aquilo um absurdo, até que eu viajei e pensei, deixa eu testar a dica dele. E eu fiquei impressionada. A dica dele era excelente, né? Então, assim, e aí eu vi que muitas vezes, realmente, a fonte de pesquisa talvez não seja a fonte que eu tenho aprendido, né? O mundo vai se familiarizando. Então, quais seriam essas ferramentas de tecnologia que você recomenda hoje para que os escritórios de advocacia busquem para automatizar e otimizar os seus processos comerciais, né? E Sim. essas ferramentas de buscas, principalmente. E a segunda, pra você ver que são perguntas totalmente distintas, quando a gente tava falando sobre você comprar o produto, eu vim das vendas. Antes de ser advogada, eu fui vendedora do shopping, eu trabalhei no shopping. E eu me lembro que eu gostava muito de vender, gosto muito de vender, minha família toda trabalhou com comércio. E eu trabalhava numa loja em que eu comprava naquela loja antes. E aí eu entrei, eu vendia muito bem, e alguém me perguntou, fez, mas como é que você não acha isso caro? Eu fiz, mas é porque eu comprava isso aqui. Então, quando alguém chega e me pergunta sobre aquilo ali, eu tinha familiaridade. E isso me vem com o profissional que vai atuar no setor comercial do escritório. Você acredita que esse profissional que vai atuar no setor comercial, ele é um profissional que precisa ser do setor jurídico? Não necessariamente. E qual é o nível de familiaridade que ele precisa ter? É com o produto? É com o consumidor? Conseguiu entender mais ou menos Sim. para onde eu fui? Perfeito. Eu vou responder de trás para frente. Vou até complementar essa pergunta com outro ponto. Quando a gente tem um departamento comercial, tem a figura do closer. Perfeito. O perfil do closer, ele é diferente do perfil daquela pessoa que faz aquela primeira apresentação institucional. Então, você entende que num cenário ideal, Uhum. haveriam as 2 figuras, Sim. e no caso daquele que está começando, que é sozinho para o comercial, como é que ele pode jogar esse papel Aproveita duplo? e explica pra gente Certo. o que é closer, porque eu, por exemplo, não sei. Tá, vamos começar da de Elder para seguir para a sua. Vamos. A de Elder, eu acredito que seja um caminho mais fácil de compreensão, inclusive. Aham. A gente fala de closer, é a pessoa responsável pelo fechamento da venda, certo? Por a gente tá falando sobre isso, a gente tá falando de 2 perfis. Se eu puder ter uma equipe comercial sendo estabelecida. Se eu não tenho, Inara, eu vou clicar o meu botão adaptável e vou ser mais dominante. Então, se eu pudesse dizer, né, vamos supor que a gente está num processo seletivo, quais são as características que um closer precisa ter? É indispensável que ele tenha o perfil, né, se a gente colocar sobre o DISC, o dominante. Ele precisa ser uma pessoa confiante, uma pessoa decisiva, precisa. Então, tem que ter, óbvio, precisa ter um nível de flexibilidade, né, pra gente conseguir domar o outro, levar a pessoa a estabelecer ou afirmar que o nosso caminho, a nossa perspectiva é a viável e a mais benéfica, vamos dizer assim. Então, o ponto da característica do closer seria, de fato, ser dominante. Enquanto que
a perspectiva da pessoa que faz a apresentação, que qualifica, que está nesse meio de funil, vamos estabelecer assim. Então, existe a boca do funil, o meio do funil, o final do funil. A boca do funil para atrair esse lead. Eu uso marketing e uso a prospecção ativa, o network, panfleto, enfim, eu uso diversos tipos de prospecção, né? Seja ela offline ou online, para encher a boca desse funil, para conquistar cada vez mais potenciais clientes. O meio do funil, eu já estou trabalhando nesse lead. Aqui, eu preciso de alguém influente, uma pessoa entusiasmada, otimista, porque o nível de frustração do setor comercial, ele é indescritível, assim, é muito alto, sabe? Hoje em dia, inclusive, eu li algumas reportagens, exato. Não vou me lembrar de onde, mas que afirmava o nível de ansiedade que as pessoas do comercial têm, né? Por lidar diretamente com pessoas, né? Atendimento ao público, mas por estar sempre tendo que convencer, né? Então, esse ato de convencer, esse desgaste em convencer o outro, gera algumas mazelas, né? No nosso lado emocional. Mas não vamos entrar nesse contexto. O contexto é que essa pessoa, ela precisa ser otimista. Então, a característica do influente leva a essa perspectiva de você ter alguém que acredita, obviamente, no seu produto, no seu serviço. E aí, já complementando a pergunta de Eduarda, ela falou sobre o perfil, né? Então, precisa acreditar nesse produto. Você falou, eu comprava da empresa. Então, esse fato já passa a credibilidade que a marca possui, né? A gente tem que compreender o que e aí conhecer o produto, saber quais são as características. A gente deu um treinamento para uma empresa de joia, que elas estavam começando agora. Enfim, a gente sabe do mercado competitivo que né, o cenário das joias também. E aí, nesse contexto, eu perguntei a elas, fiz, olha, alguém vai chegar na sua empresa só querendo uma corrente prata. E você vai apresentar diferentes formatos, né, enfim. Mas vai chegar alguém pedindo especificamente o tipo da corrente. E se você não souber, vai passar vai ser sobre você. Vai ser sobre a empresa, vai ser sobre a marca. Talvez, por você não saber, vai passar ou deixar transparecer que você não conhece o produto que você vende. E aí não vai ser, como eu disse, né? Não vai ser sobre você, vai ser sobre a empresa. Imagina a responsabilidade. Então, você me perguntou, tem que ser o dono? É óbvio que o dono, ainda que ele tenha uma perspectiva comercial ou não, né? Esteja apto, né, a esse universo de ser mais comunicativo, que é o que é mais comum, o dono sabe vender, né, o seu produto. Ele pode não ter as maiores técnicas, mas ele vai conseguir vender porque é algo que é dele. Então, isso contribui significativamente para o sucesso. Mas não necessariamente precisa ser alguém da área. Se aquela pessoa tiver o perfil que o ambiente comercial de vendas, de marketing exige, e ela conseguir realmente fazer um bom estudo do produto e do serviço, sim, ela pode, com certeza, realizar esse processo comercial, realizar essa perspectiva de apresentar o serviço ou o produto. E aí a outra pergunta foi sobre CRM, ferramentas, né? Essa curiosidade, eu também tive, assim, na verdade, essa afirmação, né? De que hoje em dia tem tudo no TikTok, né? É uma rede social que, de fato, tá ganhando espaço, e não apenas na geração X, Y, né? Até na nossa, assim, as pessoas também estão lá. Então, realmente, e são dicas rápidas. Eu já recebi de cliente, desculpa lhe interromper, claro. mas eu já recebi de cliente, doutora, eu queria entrar com essa ação aqui. E aí ele me mandou um link, que era um vídeo do TikTok da pessoa explicando qual era a ação. Gente, então, assim, eu sou um velho, eu não tenho TikTok. Juro, eu juro. Nesse nível. E era uma ação que, por exemplo, eu desconhecia. Fui pesquisar, fui entender, mas assim, não era algo que eu trabalhava. Então, é interessante que realmente é uma ferramenta de busca, né? Sim, exatamente. E hoje em dia dizem assim, que antes mesmo de estar no Instagram e no Twitter, está no TikTok. Então, ela tem ganhado, né, espaço muito assim. Mas, para além das redes sociais, sobre ferramenta, de fato, então, naquele contexto que a gente comentou, eu sou um escritório mais robusto, eu sou uma média e grande empresa, invista em CRM.
Hoje tem um que é muito conhecido, que é o RD Station, né? Mundialmente conhecido. Existem algumas adaptações, né, daquela ferramenta para o seu segmento, então vale a pena fazer esse investimento. Obviamente, conhecer outras para entender qual que combina mais com o seu negócio, mas ela é que é mais conhecida. E por que eu digo isso? Para que a gente possa ter um gerenciamento dos processos comerciais. Então, veja, a gente está falando de um contexto de vendas e eu falei sobre criar demanda e converter. Só que esse processo não é tão rápido assim, né? Eu crio a demanda aí, converto. Existe um passo a passo. Existe uma estrutura de processos para que essa conversão aconteça. Então, eu mapeio, pesquiso esse cliente, eu faço o processo de qualificação, de identificar a dor do meu cliente. Se for um produto ou um serviço, existe o processo de apresentação. Mas qual é o objetivo da qualificação, Inara? Marcar uma agenda. Uma agenda, ou convidar, Inara, mas eu não marco agenda, ou eu tenho um produto, eu que vou até o cliente, perfeito, mas você vai precisar marcar algum horário, né, seja uma academia, por exemplo, marca aula experimental, né, não vai ser uma agenda, mas é necessário ter esse ponto, né, essa atividade como uma das etapas desse processo, para que eu possa fazer a apresentação e levar para o fechamento. Então, cada passo a passo desse, dentro do nosso CRM, ele é gerenciado. Então, eu vou poder ter clareza da quantidade de leads que eu ainda tenho para entrar em contato, da quantidade de leads que, de fato, eu já consegui qualificar, identificar qual é a dor dele, compreender o que é que eu posso oferecer, se é um produto ou um serviço que eu já tenho, ou se é algo que vai ser necessário personalizar, porque a dor de Eduardo é muito específica, então eu tenho algo que eu posso juntar, né, um escopo desse projeto com desse projeto, entregar algo que faz sentido para ela, porque isso vai ser benéfico lá no futuro, quando a gente falar sobre sucesso do cliente. Uma das etapas do funil de vendas em X, por exemplo, eu sei que a gente vai deixar para falar em outro episódio, mas é a retenção. A retenção faz parte também do pós-venda, né? Essa retenção, por sua vez, ela é muito levada em consideração devido ao fato de atendimento, da forma como você atende o cliente e a forma que você se preocupa com esse cliente. Quando eu falo preocupação é aniversário, é um contato, se você respondeu, não respondi a tempo, pedir desculpa, se justificar, porque não respondeu hoje. As pessoas estão cada vez mais imediatistas, né? Tudo para ontem. Então, a gente tem que levar isso em consideração também, para dar uma resposta pronta, rápida, como também, se eu não conseguir te responder naquele momento, eu poder justificar. E ele entender que eu estou preocupada a ponto de querer marcar um momento com você para sanar essa dor, né? E além de outras ferramentas, existe também ferramentas voltadas para geração desses leads, né? Hoje em dia existe um processo mecânico que você pode fazer no próprio Google, de pesquisar por empresas, né? Ou fazer algumas parcerias para eu ter acesso ao seu banco de dados, você tem acesso ao meu. Isso são maneiras de você conseguir ter mais oportunidades, números de contatos para entrar, né, em contato, enfim. Ou até Instagram. Por que hoje em dia no Instagram a gente é submetido a preencher tantos formulários, né? Tantos formulários, colocar nossos dados. Você quer ter acesso a esse e-book? Coloque seu nome e seu telefone. Aquilo ali gera banco de dados para o pessoal do comercial trabalhar. Então, por isso que eu digo que sempre, quando o marketing e comercial trabalham juntos, é fundamental. Porque a gente atrai, chama a atenção do nosso cliente com o marketing e consegue, né, atraí-lo, ou seja, consegue o número de contato dele, o e-mail dele, para fazer um e-mail marketing, para fazer uma campanha no WhatsApp, para fazer esse contato a fim de ele se tornar um cliente. Mas existem ferramentas que geram esses leads. Então, imagina, ao invés de eu ficar pesquisando horas no Google por empresas, existem ferramentas, uma delas é a Speedios. Tem uma delas que é Speedios, que ele já gera esse cliente para você. Então, ele tem o banco de dados da Receita Federal, do InfoCNPJ, do Econodata, e ele pega essas informações, né, B2B nesse caso, para já entregar a você o contato de alguém, né? Talvez não seja a pessoa mais qualificada para te atender. Imagina,
dentro do meu processo comercial, eu quero vender treinamentos. A pessoa ideal que eu tenho que falar é um gerente de RH, por exemplo, certo? Talvez a plataforma não me dê o contato do gerente de RH, mas vai me dar do setor administrativo, e aí vai ser mais fácil o caminho para chegar na pessoa que eu quero conversar, ou no decisor, né, que é o grande objetivo. O LinkedIn Sales seria uma alternativa? Sim, com certeza. O LinkedIn hoje, além de ser uma rede social, ele se torna também uma ferramenta, né, de prospecção. O ponto do LinkedIn é que você tem que fazer, de fato, uma seleção de se conectar, só que o sucesso do LinkedIn é que ali a gente já está falando com pessoas, né? Sim. Então, eu me conecto com o gerente, me conecto com o coordenador, com o dono, mas tem um ponto também, que o LinkedIn... No processo de prospecção do LinkedIn, você tem que também se desdobrar em conhecer esse lead. Sabe? Ver as postagens. Poxa, Eduarda estava em algum evento semana passada para que eu possa gerar esse contato. Porque se eu já chegar oferecendo... identificação, né? Se eu já chegar oferecendo o meu serviço, o meu produto, ele não vai me responder. Então, eu preciso mostrar que eu estou interessada em conhecer Eduarda, para depois, quem sabe, por termos sinergia, a gente vai falar sobre um objetivo comum, que são os nossos serviços. Mas é uma perspectiva, inclusive, quando a gente fala sobre script, né? Associado à perspectiva de não apenas contato com o cliente, mas do estudo sobre esse cliente, né? Então, requer tempo, mas é uma ótima ferramenta, principalmente em cidades bem desenvolvidas, né? E aí isso funciona bastante. Inara, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Na verdade, já está estourado. O Ricardo já avisou ali. Eu falo muito, né? Eu sou do comercial, vocês entendem. Mas, na verdade, foi tanto conteúdo, eu acho que foi uma aula Hoje foi. de comercial. E, assim, eu queria agradecer muito a sua participação. Acho que a gente vai, de fato, marcar outro podcast. Eu vou fazer uma última pergunta, porque eu sou dessas. Você é a host. Quem manda aqui é você. Eu vou pedir, Nara, para você deixar uma dica para os nossos telespectadores, certo? Para que você deixe uma ou duas literaturas para quem quer entender melhor sobre gestão comercial. Perfeito. Já que a gente teve uma aula completa aqui, para quem quiser saber um pouquinho mais. E me diga quem você gostaria de ver aqui na Baldingcast, e não vale dizer os sócios da Gabriel, eu ia falar os sócios da Gabriel, com porque certeza. A gente já falou que vai convidar. Já vai convidar, né? Como o Helder já vai convidar, eu gostaria de ver, acho que faz sentido, algumas das minhas falas foi falando, né? Foi ressaltando sobre o sucesso do cliente, jornada do cliente, experiência do cliente. Acho que uma pessoa interessante seria Joana Nogueira. Eu conheço a Joana. Por Joana favor. já agenda, já libera a agenda para. Sim, acho que seria interessantíssimo, né, ter ela aqui para dar essa continuidade, né? Porque a gente tá falando de pré-venda, venda, existe um pós-venda que é muito interessante, precisa ser falado. Joana, você vai receber o meu convite. Uma outra pessoa, talvez vocês não conheçam, ou sim, Helder, que é da área de academia. Tem um professor meu que foi um mestre para mim, além do André, existe um outro que é o Cides. Ele é engenheiro de produção e ele fala sobre gestão de pessoas, muito nessa perspectiva de felicidade no trabalho, que é outro tema, né, muito relevante. Acredito que é um bom nome, se vocês quiserem, eu posso passar o contato também. Anotado, com certeza. Anotado. Mas voltando à sua pergunta sobre as literaturas, tem algumas, acho que eu não vou conseguir falar só sobre duas, mas temos Tração, ele tem até um foguete, assim, fala especificamente sobre para startup, mas as dicas e ideias são muito aplicadas para qualquer tipo de negócio. Ele especifica esses 19 canais de tração que eu tanto falei, mas é uma literatura que é boa, assim, de ler. De fato, não vou me recordar o nome dos autores, mas o nome é Tração, não tem erro, tem um foguete na capa, certo? Um outro é Bora Vender, do Alfredo Soares. Aí ele fala realmente da gente vestir o perfil comerciante, sabe? Da gente pegar a meta e bater a meta, superar a meta. É muito nessa perspectiva, né? De ser uma pessoa aguerrida, né? Forte dentro do comercial, que precisa ser, inclusive. Além de a gente entender e ter aptidão para isso, é aprendível, né, obviamente, mas ter essa força, né, é muito, muito indispensável. Receita previsível já foi falada por aqui, né, mas é uma aula, o livro, sobre essa perspectiva da previsibilidade de receita. Então, o passo a passo para gerar esse lucro que tanta gente quer, perfeito, esse é um deles. Exatamente. Bora vender.
Perfeito, Alfredo Soares, é isso mesmo. Ele é bem famoso, né? Então acho que todo mundo pode conhecer já, mas é uma literatura que eu li logo no início e gostei bastante. E um outro é Gatilho Mental, né? Gatilhos Mentais. Ele é uma capinha cinza, inclusive. Eu não sei se a gente vai achar. Provavelmente é a primeira ou a segunda que vai aparecer no Google. Ou uma capinha cinza ou verde, mas é interessante porque dentro dessa perspectiva. Pronto, perfeito. Esse é uma outra versão que é muito interessante também. Temos esse livro, é importante, a gente sempre indica, né, para as pessoas que estão começando no mundo do marketing comercial, ou se você é dono também, por favor, leia esse livro, porque você vai conseguir tanto compreender melhor os seus colaboradores quanto os seus potenciais clientes e clientes. Então, são algumas literaturas que eu deixo como dica. Maravilha, muito Muito obrigado. obrigada, Inara, pela presença, por estar aqui, por essa aula que hoje recebemos. Muito obrigada, Helder. Que é isso, obrigado a vocês por essa possibilidade de conversar um pouquinho e aprender muito mais. Nara já está convidada para retornar várias vezes para o podcast, outros workshops na Baldin, né? A gente já teve uma experiência de Perfeito. CRM, vamos fortalecer ainda mais uma parceria que a Baldin, a HBO e o meu escritório já Perfeito. desenham há anos. Eu só tenho que agradecer, é uma satisfação para mim falar sobre o comercial. Às vezes eu falo rápido, se alguém ficou com alguma dúvida, por favor, coloque nos comentários. A gente tá aqui para isso, né? É uma conversa, como eu disse, é um processo de aprendizado, né? A gente vai aprendendo tanto com a prática como também com o estudo, com muito conhecimento. Então, um local como um canal como esse, que é o podcast de vocês, é fundamental para a gente aprender, né, novos conceitos ou ratificar, aperfeiçoar aqueles conceitos que a gente já tem. Então, foi uma satisfação estar com vocês. Agradeço o convite e fico à disposição de vocês também. Pode deixar. Muito obrigada, galera. Tchau, tchau. Se inscrevam no canal. Ativa o sininho, é assim que fala, né, Ricardo? Ativa o sininho, curte o vídeo. E é isso. Beijão e até o próximo.